Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Eu tô todo borrado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nosso Robert aqui está nessa sexta-feira, Felipe Bedulli. Felipe tem 25 anos e é engenheiro de sistemas. Isso aí. É isso mesmo? É isso O aí. que faz um engenheiro de sistemas? Eu trabalho na área de tecnologia, trabalho com solução de armazenamento de dados, então sou o cara nerd aí da... Entendi. É tipo um sei. Snowden. Você sabe Isso todos aí. os segredos. É, não sei, né? É? Não pode contar. Você entra em celular dos outros? Não. É verdade essa história que você entra no celular do outro, tira a foto e filma? Ah, dá pra fazer essas coisas Dá aí, pra né? fazer? Dá. Você entra no da Amanda, por exemplo? Não tem nada de interessante. Mas se você dá? quiser. Se você quiser. Ah, pagando bem que mal tem, Mas né? dá mesmo? Ai, gente. Dá, lógico que dá. Ai, Dá, que por horror, exemplo. Sério? Dá, por exemplo, você pega um celular, aí você entra nele, tira a foto, filma do seu celular de um lugar remoto? Dá, sem dúvida. Dá pra fazer o que você quiser. Pra Sério? você ter Mas ideia, tem o cara do entrada? Facebook tem. Eu vi o negócio do Facebook lá. Que ele usa a fita pra É. ninguém olhar a câmera dele, então. É. Tudo é inseguro. Ele é tem que tomar medroso. cuidado. O cara é fraco. Muito bem, Senna, você tem celular? No final do programa eu vou dar o número do celular do Senna, Não vai para dar, que não. todos liguem a cobrar. Não vai, não. Vamos vai, descobrir não. coisas do celular. É isso aí, Senna. News em ritmo São João. Vamos lá, Senna. Notícias, Senna. Notícias. Nesse clima de São João, a Inglaterra e Grã-Bretanha em geral deu o ultimato na eleição popular que não quer a União Europeia no seu comando. Você é contra ou a favor? Eu gostaria que fosse todo mundo junto com um lugar comum, mano. Só que infelizmente as ideais não sei como ficaram. Muito bem, Senna. Vamos lá, Senna. Teremos Seguindo. o Campeonato Brasileiro, teremos amanhã Cruzeiro e Palmeiras. Hino do Cruzeiro, Senna. Existe um grande clube na cidade. Hino do Cruzeiro, Senna. Quem mora dentro do meu coração, eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade eu sou um grande campeão. Um campeão das Minas Gerais. As imortais. Cruzeiro querido, nunca mais vencido. Lava Jato, Senna. Lava Jato. Chato que agora estão vendo. Transmissão do Senado. Imitação da transmissão do Senado. Vamos para o discurso do senador. Encerra o jornal, Senna. News e vamos São João tem. Palavras de Lá na otimismo. Ponteira. Com o bebê gigante, com a bicha elegante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde, minha amiga e otimista, tudo bom? Tudo bom? Vamos à frase de hoje. A única coisa tão inevitável quanto a morte é a vida. Charles Chaplin. Quem você convidou, Couve? Couve com a Anitta. Muito bem. Hoje nós teremos aqui a presença de Eduardo Bolsonaro. Quem é? Eduardo Bolsonaro é filho do Bolsonaro. Ai, filho de peixinho, peixinho é. Segundo ele, a luta pelo poder é cruel. Não é lugar para ingênuos e nem para aqueles que não conseguem ter uma interpretação diferente daquela que lhes dão. Se você não enxerga isso, você é apenas um peão neste tabuleiro chamado política. Ele disse isso? Ele disse isso. Eduardo Bolsonaro vai estar aqui com a gente hoje. Certo, Senna? Hoje vai. Você tem perguntas? Eu tenho uma pergunta interessante. Então tá começando o Pânico, pode entrar aqui, @programa Pânico, pode ver aqui a nossa transmissão no YouTube, não é? Estamos com o stream ao vivo, pode mandar sua pergunta hoje, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro aqui no Pânico. Muito bem, meus queridos, férias de julho estão aí e você não sabe o que fazer? Para não passar as férias entediado dentro de casa, a dica é programar agora a sua viagem de férias, garantir os melhores lugares com preços que cabem no seu bolso. Viaje com a CVC pelo Brasil e pelo mundo e aproveite ofertas imbatíveis em até 12 vezes sem juros no cartão CVC. São passagens aéreas, diárias de hotéis e resorts, pacotes completos, tudo para tornar a sua viagem inesquecível. Pensou nas férias de julho? Viaje com a CVC. Sempre com você. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos receber hoje aqui no Pânico
para trabalhar. Por favor, cena que você gostaria de apresentar o nosso Nobre convidado? deputado Eduardo Bolsonaro. Presença aqui no Pânico hoje do Eduardo Bolsonaro aqui na Jovem Pan. No Twitter, ele é Bolsonaro SP. No Instagram, Bolsonaro SP. Meu querido Eduardo, você é carioca, mas você acabou sendo eleito deputado federal por São Paulo. Por quê? Na verdade, pela Polícia Federal. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou policial federal e antes de ir pra Rondônia, pra fronteira com a Bolívia, né? Quer dizer, depois de ir pra Rondônia, eu acabei sendo lotado em Guarulhos e posteriormente na Polícia Federal ali na Ponte do Piqueri, na Lapa, por onde eu fiquei em torno de 4 anos. Então meu domicílio eleitoral, minha vida toda estava instalada aqui em São Paulo e eu me candidatei aqui por São Paulo. Você se candidatou por São Paulo e foi eleito por São Paulo e agora está em Brasília junto com o seu pai. Seu pai virá aqui na semana que vem. Está intimado já. E como é que tá a treta lá dele que ele foi agora? Ele foi indiciado, né? Não foi condenado ainda, mas teve aquela treta com a Rosário. A Maria do Rosário, deputada do PT do Rio Grande do Sul. Exatamente, que foi uma grande notícia essa semana também. Na verdade, eu acredito que o Supremo Tribunal tem causas muito mais importantes para se preocupar, mas de fato, na verdade, Emílio, ele não foi indiciado, foi admitido o processo dele. Tem uma pequena diferença. Então, a partir de agora, vão ser produzidas as provas, testemunhais, etc. e tal. Mas a grande questão desse processo é que quem viu as imagens sabe do absurdo que é o STF admitir um processo desse. Ele foi xingado de estuprador primeiro pela deputada Maria do Rosário, que depois ameaçou dar-lhe uma bofetada. E ele, dando um troco a ela, respondeu que ela não mereceria ser estuprada. E daí, gênios e teorólogos estão interpretando que, se ela não merece ser estuprada, então há quem mereça. Então, para essas pessoas que têm esse tipo de interpretação, eu pergunto o seguinte... porque o que está se falando é o seguinte, não, ele falou que ela é feia e que ela não merece. Porém, se ela fosse bonita, como a Amanda... como a Marina Manteiga, ela teria o merecimento de ser um estupro. O que eu entendi, mais ou menos. Né? Mas ela é feia porque ela é contra a redução da maioridade penal. Ela é feia porque ela é contra o impeachment. Essa é que é a questão. Eu não vou achar uma pessoa que defenda o impeachment uma pessoa bonita. É uma força de expressão. Obrigada. Como eu falei, de nada. Como eu falei, a questão da interpretação é a mesma coisa. Todo mundo viu aquela campanha que teve, né? Eu não mereço ser estuprada, diversas mulheres com a hashtag, etc. Ora... se a mulher segura falando que ela não merece ser estuprada, então pressupõe-se que ela defende que outras mulheres mereçam ser estupradas, é isso? Não necessariamente. Então aplique essa interpretação para o deputado Jair Bolsonaro também. Só isso. Não, nenhuma mulher merece ser estuprada. Obviamente, é que algumas saem às ruas para defender a causa, porque não é todas que saem. Mas nenhuma mulher, em nenhum contexto, merece ser estuprada. Essa é a questão. E o homem merece ser chamado estuprador de graça? Só por defender a redução da maioridade penal? Não, então, mas ali foi no calor de uma discussão, na verdade, né? Perfeito. Eu acho que vem do histórico do seu pai de defender algumas coisas um tanto quanto polêmicas, na verdade, não é? Castração química de estuprador, pena maior para estuprador, isso é polêmico? Não sei, acho que algumas posições que ele toma pode ser alguma coisa assim que as pessoas vêm achando meio retrógradas, alguma coisa assim, não é? Tudo bem, Evandro, eu até entendo essas posições e a gente está na casa do debate. É por isso que o artigo 53 da Constituição nos garante a imunidade parlamentar. Sobre quaisquer opiniões, palavras e votos, nós somos imunes civil e penalmente. E o STF deu um grande exemplo de que quer passar por cima desse artigo da Constituição. Ô Eduardo, mas você não acha que está havendo um pouco de exagero? Principalmente, eu acho que no entendimento da coisa, porque acabam tirando alguma coisa num contexto ali, porque eu acredito que esse contexto do Bolsonaro, do Jair agora, foi por esses crimes que aconteceram. Então, no calor do crime, pega-se o negócio que aconteceu, sei lá, muito tempo atrás, coloca-se em pauta novamente. E por essa disputa, você acha, quando vai acabar isso aí? Quem é que vai ser o cara que vai deixar o negócio funcionando, sei lá, que não fique tão polarizado assim? Eu não sei, Emílio. A questão da polarização, e você está certo, hoje em dia realmente há isso, em virtude do que a gente vive, né, do politicamente correto, mas é devido ao debate raso que acontece no Congresso Nacional. Te dou alguns exemplos. Se você se posicionar contra a lei das palmadas, vão dizer que você defende a tortura de menores de idade, dos filhos pelos pais. Se você se posiciona contra cotas raciais, você é racista. Se você fala que tem que ter um controle na entrada de imigrantes no Brasil, vão falar que você é xenófobo. Então, isso tudo, todo esse debate, ele acaba polarizando o país. E realmente, quem não consegue interpretar os fatos, quem apenas engole aquilo que chega para ele,
ele já vai engolir uma informação distorcida. Porque eu reconheço que no jornalismo é difícil você ser imparcial. Sim, claro. É quase que natural, né? E na verdade eu acho que a gente que tá aqui fazendo, principalmente quando você tá falando pra tanta gente, que nem o Pânico tá falando pro Brasil inteiro e tal, é você querer emitir sua opinião e querer cagar a regra. Como se diz no coisa, na verdade a gente tem que levar todas as ideias aqui para que todo mundo possa tirar sua conclusão. Né? Eu acho que ninguém é o dono da verdade. Eu acho que esse é que é o grande espírito da comunicação e do programa também. Trazer todas as ideias, seja a sua, seja do como é que chama do amigo do Evandro lá? Ele não é meu amigo. O John Willis, acho ele muito radical. Ele não me representa. Então, mas os dois têm. Os dois representam a polaridade, né? O John Willis e o Bolsonaro. Né? Concordo com você. Eles representam dois extremos ali. E é muito difícil você. Porque são opiniões muito fortes e muito contundentes, né? E que os dois não têm medo de ir lá e não ficam em cima do muro. Mas, Emílio, eu te faço um desafio. Se você quiser convidar o João Willis, eu sento aqui do lado dele e a gente debate sem problema nenhum. O problema é que ele não aceita debater. Inclusive, assim que eu fui eleito, meu primeiro debate na TV Câmara seria com ele, para tratar a questão de xenofobia. E ele, quando soube que era eu, em cima da hora, ele não foi no programa. É claro que ele vai alegar um outro compromisso, etc, mas se ele quisesse, ele teria ido. Bem como eu sempre me coloco à disposição, não é para debater e ficar arrancando rabo não, para conversar. Falar dos projetos dele, eu falo dos meus, cada um seu ponto de vista, e o eleitor e a maioria que decide. Muito bem. Perguntas? Pergunta, Mandinha, você tem? Não. O que eu tenho? O que você defende realmente? O que você realmente quer falar com o seu eleitor? Qual é a sua? Então, eu venho da Polícia Federal. O meu pai, ele é militar. Então a gente costuma dizer o seguinte, ali dentro do Congresso, a gente tem que saber um pouquinho de cada assunto e muito de um determinado assunto. Esse um determinado assunto, no meu caso, é segurança pública. Sim. Então eu entendo que como missão ali é passar a visão do policial, que vai muito na contramão do que hoje pregam os direitos humanos, é conseguir fazer com que eles tenham ali condições melhores de trabalho. Por exemplo, fiz um projeto de lei, eu não posso obrigar, né, mas autorizando as polícias, ao invés de entregarem as armas para o Estatuto do Desarmamento, como já ocorreu com a PM de São Paulo, armas boas, novas, para que essas armas vão ali para o policial que vai para a reserva ou se aposente, por exemplo. É uma economia de dinheiro, é um cidadão que, se conseguiu se aposentar como militar, teve uma carreira limpa e mais um agente de segurança pública trabalhando para o Estado. É bater na questão do adicional de fronteira, uma lei de 2012, mas que até hoje o governo não paga para os agentes da Polícia Federal, para os delegados, para os funcionários da Receita Federal. Porque na Polícia Federal, ninguém, na verdade, nenhum servidor público ele quer ir para longe da sua casa. E a fronteira não tem quase estrutura nenhuma. Então é muito bem-vindo o adicional de fronteira. E tem diversas outras causas, polêmicas, como a redução da maioridade penal e assim por diante. Você é favorável à redução? Eu sou totalmente favorável. Mas com quantos anos, assim, uma criança pode ser indiciada por um crime? Olha, e que tipo de crime? Criança de 16, 17 anos, eu não entendo mais que seja criança. Na minha opinião, a gente poderia fazer até uma norma bem ampla no seguinte sentido, de que uma comissão psicológica analise se aquela pessoa ela sabe o que é certo ou o que é errado, ela vai ser julgada ali como menor ou como maior de idade. Você está dizendo que cada caso é um caso. Sim, perfeito. Então, e como você vê a corrupção na Polícia Federal ou na polícia em geral? Olha, a Polícia Federal, ela tem um salário um pouquinho acima ainda, né, de algumas polícias do Brasil. Já está sendo ultrapassadas. Por exemplo, a Polícia de Santa Catarina já paga melhor. Então, na Polícia Federal, a corrupção é um pouco menor. É exigido ali o nível superior para você ingressar em qualquer cargo da Polícia Federal. E com certeza, essa multidisciplinariedade que nós temos ali, que são pessoas formadas em direito, em física, em biologia, etc., essas pessoas é que fazem com que a Polícia Federal faça essas operações lindas. Por exemplo, a Lava Jato, Satyagraha, Castelo de Areia, etc., Anaconda, são muitas operações, né? Mas que faz com que a Polícia Federal tenha tanto crédito junto à sociedade. Mas temos muitos políticos assim formados em direito, em muitas coisas que são corruptos. Sim. Isso não deixam eles pessoas isentas de corrupção ou outras coisas. Não, mas o que eu puxei o lado aqui foi para a questão de multidisciplinariedade que faz com que enriqueça a polícia. Entendi. Se a polícia fosse só de pessoas formadas em direito, eu acho que não teria uma visão tão boa de como trabalhar como
acontece hoje em dia. Entendi. Mas de fato é verdade. Mas esse pensamento assim, meio do exército, né? Porque o exército é o quê? É estrutura, disciplina e hierarquia, né? É o que funciona, é o que mantém o exército, a polícia e tal. Você não acha que isso... você não acha que pra política tem que ser um pouquinho mais aberto isso? Porque não fica difícil você governar um país assim, muito rígido? Sim, tanto que a política fala-se a casa do debate. Ali não há hierarquia. Ali eu sou um entre 513 com iguais oportunidades para apresentar um PL. Mas com esse pensamento da hierarquia, da disciplina, é complicado. É complicado na política. Mas não a instituição militar é uma coisa, a instituição legislativa é totalmente diferente. Eu entendo, mas se você tiver esse pensamento, você não fica muito rígido. Eu não entendi o ponto. Você não acha que, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um pensamento militar. Eu sou um militar e eu vou pra política. Eu tenho esse pensamento da hierarquia, a disciplina, da estrutura. Esse pensamento. Quando eu vou pra política, eu não tenho que ser muito mais maleável mais em jogo de relação cintura a esse pensamento? Ou você acha que não? Ou você acha que a lei tem que ser dura, tem que ser aquilo lá e acabou? O cara tem que ter medo do Estado, o Estado tem que ser forte, a polícia tem que ser forte, você tem que sair na rua e ter medo da polícia, medo da insígnia. Não. Eu acho que o criminoso sim tem que ter medo da lei. O cidadão não, de forma nenhuma. E voltando um pouquinho que você falou no começo. Ali no Congresso nós temos representantes da área militar, da área policial, da área sindical, da área da medicina. E é a representatividade de cada parcela do povo. Cada um leva a sua experiência de vida para lá. Como eu disse anteriormente, eu levo minha experiência de vida na Polícia Federal, de advogado e etc. Então eu vejo ali como uma casa dos debates, e não uma casa que tem que ser hierarquizada. Meu ponto, na verdade, é esse. E o próprio deputado Jair Bolsonaro, que é o meu pai, ele não prega a volta da ditadura, a volta do regime militar, nem intervenção militar. Eu duvido você encontrar algum vídeo em que você encontre a gente dando respaldo a uma intervenção militar. Até porque, eu pergunto, né, qual general é que gostaria de assumir esse abacaxi que é o Brasil hoje em dia, deixado pelo PT? Muito bem. Agora me fala uma coisa, eu sei que tá rolando alguma coisa a respeito da polícia, que é uma PEC. O que é isso aí? O que vai mudar? A PEC 412, ela na verdade diz, né, para dar mais autonomia à Polícia Federal. Dentre as categorias na Polícia Federal, os agentes, os escrivães, os delegados, há muito conflito. Por quê? Os agentes entendem que daria-se um poder muito grande aos delegados, inclusive para criar novos cargos de nível médio. Já os delegados, que são os atuais gestores da Polícia Federal, entendem que seria bom, porque vai dar um orçamento próprio para a Polícia Federal. A Polícia Federal ela vai se desgarrar do Ministério da Justiça. Por exemplo, o Ministério da Justiça não vai ter mais poder para fazer cortes ao orçamento da Polícia Federal. Então é uma PEC que tem que ser discutida, tem a parte boa dela, mas também tem uma parte temerária. Dou como exemplo, o governo Temer agora, ele está honrando aquilo que foi acordado durante o governo Dilma, que foi R$3 mil de aumento para os delegados e R$1.800 de aumento para as demais categorias. Por que essa distinção de valores? Por que não se dá um aumento linear para todos eles? Será que o governo quer ver mesmo o circo pegar fogo? É uma categoria contra a outra? É a Polícia Federal parar de trabalhar o bom trabalho que faz, colocando agentes contra delegados? Então são questões que a gente... O delegado não estudou mais que o agente ou não? Não é por isso que tem essa hierarquia? Não, na verdade é apenas a questão de entrada no concurso público. Por exemplo, eu sou escrivão de Polícia Federal, sou formado em Direito, igual a todos os delegados que trabalharam comigo. Entendi. Eu não vejo que a formação em Direito seja necessária para você assumir um cargo de delegado. Cargo de gestão, seria muito melhor você colocar alguém formado em administração, alguém formado em gestão, no meu entendimento. Porque ali, quando você começa a trabalhar, os crimes... Se você conseguir, Evandro, eu não sei nem qual é a sua formação, me desculpa, mas... Balé. Se você é formado em balé, pegar o Código Penal e sentar ali um mês, você consegue, na hora de indiciar alguém, dizer se aquilo ali é um homicídio, se aquilo ali é um latrocínio, se aquilo ali é um roubo. Eu não vejo que há necessidade de você se formar em direito para você chegar ao cargo de delegado. Mas, como está previsto na lei, a gente segue a lei. Então você é contra isso? Eu sou contra. Pergunta boa aqui. Você é contra essa... Sim, porque nenhuma polícia no mundo adota isso daí. Se a gente pegar os exemplos de polícia que dão certo no mundo, a gente vai adotar o ciclo completo, a gente vai adotar a carreira única,
Então o meu pensamento hoje em dia posso ser mudado através de argumentos, mas é mais ou menos por aí. Então você é um tópico no meio disso tudo. Não. Temos diversos apoios. Inclusive vai começar agora no Congresso Nacional uma comissão especial para analisar o ciclo completo. É porque é uma questão muito específica da polícia. É difícil você, em pouco tempo que a gente tem aqui, principalmente na rádio, de trazer isso aqui para explicar para a população. Entendi. Então, uma pergunta boa aqui da Elisandra Colares. Os policiais brasileiros são preparados fisicamente ou psicologicamente para exercer sua função? Sim. Qualquer polícia que você entre hoje em dia, você faz exame psicológico, você faz prova física, enfim. São diversos meios que, de fato, né, você quando encontra o policial na rua, você espera que ele esteja apto psicologicamente para usar uma arma, que ele esteja fisicamente bem. Então tudo isso é exigido, pelo menos, na entrada do policial na corporação, qualquer que seja ela. Eduardo, por que você é contra casamento gay? Não é o Eduardo, é a Constituição. Tá bem claro lá no nosso artigo 226, parágrafo 3º, que o Estado ele facilitará a união entre o homem e a mulher, transformando-a em casamento. Mas ela fez a pergunta para pessoa física, não ela foi para pessoa física. Eduardo. Ela não perguntou sobre a Constituição. Dudes. Ela foi direta. Então, o Eduardo segue a Constituição. Não, hoje em dia... Você não acha que, pensando nos dias de hoje, em 2016, a gente não né? Gente... Os homossexuais estão proibidos de levarem uma vida a dois? Não. Então, o STF já até reconheceu a união estável, que dá a cabo de todas as situações patrimoniais dele, porque a gente não pode abrir um precedente para que amanhã pessoas adeptas de poliamor, sexo com a árvore, zoofilia, etc. Os héteros podem fazer isso. Héteros também frequentam casa de swing, não é diferente dos gays também. Eu já entrei nesse tema aqui várias vezes. Se a comunidade gay que você representa, você e o anão não, gay... eu represento a comunidade do mundo. Eu sou humanitário. Calma, não venha querer fazer discurso, não. Não, eu sou humanitário. Aqui é nós. Se vocês soubessem a cagada que é casar... Por isso que eu nunca casei. Se vocês soubessem o problema que dá escrever no papel e lá, vocês ficavam bem tranquilos. Não, por isso que eu não casei. Não é? Mas quem quer casar, eu sou a favor. Ele não é contra a união. O cara é feliz e não sabe. Não, eu sou a favor das pessoas fazerem o que elas querem. Ele é contra a perversão, esse tipo... Mas a perversão existe nos dois mundos. Né? Isso. Mas a perversão é a coisa da família, do bom costume, aquela coisa militar, né? Não é militar, é cristã, eu diria. Cristã. Como a nossa sociedade de maioria famílias que não são cristãs. Assim, nasce um homossexual na sua família. Eu vou lidar da melhor maneira possível. Eu não preciso da escola colocando kit gay pra você ensinar a não bater em gay. Eu não tive essa doutrina quando era criança e nem por isso, quando eu cruzo com um casal se beijando, homossexual, eu dou pancada neles ou qualquer coisa do tipo. Por que você acha que vocês são o símbolo as pessoas colocaram a sua família como o símbolo do anti-gay, homofobia, fascismo? É porque só a gente teve coragem de se levantar contra o movimento LGBT que trilha o caminho do politicamente correto. Então quem não tem rabo preso, com nem lava-jato, com nada, e tem imunidade parlamentar pra falar o que pensa, vai bater de frente com qualquer movimento. Você acha que esse movimento da esquerda, eles pegam as minorias, por exemplo, gays, negros... Estupro. Pega tudo isso de bandeira. Pega tudo e se apropria disso tudo. Fala, não, eu represento os gays, eu represento os pobres. Eu represento tudo isso. Se você não estiver do meu lado, você é contra tudo. Você é racista, você é homofóbico, você acha que esse foi o pensamento e as pessoas, elas têm mais ou menos, então quer dizer que você não é, você é contra gay, você é homofóbico, você é tudo. Você acabou de matar a charada, Emílio. É exatamente isso. A pessoa se diz pacifista, então ela é contra as armas, ela é a favor do desarmamento. Então quem é contra isso daqui é porque é a favor da matança generalizada e do genocídio. A pessoa se diz defensora das vítimas de estupro e qualquer pessoa que discorde dela então é a favor do estupro. Não. Esse tipo de metodologia que é o empregado, e aí eu tenho que dizer, infelizmente pela esquerda, é que faz com que nós sejamos tidos como os radicais. Se você sair à rua perguntando, o que você acha do Bolsonaro? Uma pessoa que não tem noção do que seja política, ela provavelmente já viu lá no Jornal Nacional o Bolsonaro virando réu, ou já viu alguém falando que o Bolsonaro é homofóbico. Ela não vai nem saber por quê, mas ela vai falar, Bolsonaro, aquele que não gosta de gay, exatamente porque a técnica usada pelos nossos adversários é essa daí. Você tem amigos gays?
Sim. Tem, eu já... Eu quero só entender. Você não é contra os gays. Você é contra... A minha luta você sempre é contra foi... um casamento gay, é isso? Não, na verdade, não é nem a questão do casamento. O casamento, eu vou dar a dica pra vocês. Atenção, homossexuais que desejam se casar, a contragosto do dito pela experiência do Emílio aqui. Sim, meus amigos. Procurem. Não façam isso, não. Não façam... É um relacionamento bonito, porque ele é baseado no amor, Evandro Sim, Santos. eu sei, ele acaba em 4, 5 anos. Aquele rapaz moreno Eu bonito, sei. que você não queria mais ele, você mandou ele pra Austrália. Eu lembro Você se disso, lembra? eu lembro. Era baseado o quê? Era baseado na palavra. No amor, Era depois baseado no eu amor. sei. Aí você vai assinar um papel, puta, você assinou o papel, bicho. Não, eu tive uma oportunidade, Você não sabe o que é assinar um papel. Eu sei o que é. Faça Eu tive uma oportunidade de ter uma entrevista com seu pai, e o seu pai foi extremamente dócil e educado comigo, a gente brincou, e eu até sentei no colo do seu pai, foi bacana, entendeu? Mas o problema é que as pessoas... Gostou? Não, pra mim foi Sentiu bobagem. Senti nada, tipo, nem é meu tipo. A questão é que eu acho que na hora do discurso vocês se inflamam muito e ele parece muito mais extremo do que vocês pensam, na verdade. Eu acho que existe um meio termo de passar a ideia que vocês não conseguem passar. E acho que esse meio Eles termo... acham que eles têm problemas de comunicação, a família Bolsa? Eu acho que é isso. Sim. Porque, na verdade, eu não sei se é uma maneira de vocês se promoverem com esse excesso nesse discurso, porque, na verdade, eu acho que é muito Não, mais de forma marketing nenhuma. de vocês do que o que vocês pensam na verdade. Não, Entendeu? Emílio, é porque a gente que tá ali, que pega esses movimentos 24 horas por dia, no nosso pé, depois sapateando lá nas comissões, etc e tal. A partir da 10ª resposta que você dá, que aí você acaba explodindo, é isso aí que vai pra televisão. Claro. Mas ninguém viu ali a meia hora antes que você ficou tomando pancada. De fato, a minha personalidade é uma, a do Jair Bolsonaro é outra, e não tem como ninguém ter uma personalidade exatamente igual à do Sim. outro. Mas eu venho aqui com uma nova geração pra passar um recado mais, digamos, moderado. Deixa que o Jair Bolsonaro é o linha de frente e eu venho aqui pra agradar um pouquinho mais o discurso pra pessoas como você. Obrigado. Muito bem. Pergunta? Não que eu esteja te paquerando, tá? Moderadinho. E a essa questão do fascismo? Todo mundo tá sei lá, te nomeando como fascismo. é um O fascista rótulo, é uma né? coisa muito, muito pesada, né? Não só fascista, nazista também. Só que se a gente parar pra ver, o que é um governo fascista? É o Estado acima de tudo, é um poder centralizador, é uma desmilitarização da polícia estadual para criar uma força policial central do governo federal, é desarmar toda a população para que o poder fique só na sua mão e aí o povo não possa reagir. Então, se você pegar a descrição, tecnicamente, do que é fascismo, você vai chegar no governo que a gente vive hoje em dia aqui no Brasil. E já dizia Winston Churchill, os fascistas do futuro se dirão antifascistas. É exatamente o que ocorre hoje em dia. E você acha que seu pai teria tanta força se não existisse o John Willis, que é o oposto dele, que tá ali pra rebater, que é um alimenta o outro? Olha, o meu pai, ele tá na vida pública desde 88, desde 1990 ele é deputado federal. Então eu acredito que o João Willis é que se faz necessário para se reeleger arranjar essas brigas com o deputado Bolsonaro. E não o deputado Bolsonaro, que já está no seu 7º mandato consecutivo de deputado federal e inclusive é o recordista de votos do Rio de Janeiro. Porque eles criam um circo que a gente gosta, eles criam um circo, que a gente gosta de ver, uma novela, um cospe, o outro não sei o quê. Então assim, sabe, a gente vê esse circo entre os dois. Qual a agressão que a gente já fez com relação ao João Willis? Não, nenhuma, mas a gente vê essas coisas, entendeu? Então um alimenta o outro, na verdade. Parece que um personagem alimenta o outro. Eu acho essa discussão de João Willis muito chata. Isso é muito chato, deixa o João Willis lá. Vamos falar o seguinte, eu tenho uma preocupação. Por exemplo, de armar a população. Sim. Você não é, porra, você é um cara, você é da polícia, você é um cara que sabe manejar uma arma. E eu tava vendo esse negócio, por exemplo, Estados Unidos morre tanta gente quanto acidente de automóvel por acidente. Porque o cara, ele fala o seguinte, normalmente... Por acidente com arma, você tá falando? Com acidente com arma. Por quê? Porque o cara não sabe manejar. Ele não sabe direito como é que funciona aquela arma que mata. Uhum. Então o cara, ele vai ter uma falsa sensação de segurança tendo uma arma, mas ele vai usar em coisas bobas. Por exemplo, ele vai discutir que a mulher vai matar a mulher, ou a mulher vai matar o marido, ou ele vai discutir com um amigo. Você não acha isso meio perigoso de você armar uma população despreparada para aquilo?
Emílio, eu entendo totalmente a sua preocupação. Você é casado ou não? Eu sou casado. Já discutiu com a sua esposa? Já pensei em matar ela, cara. Ai, que horror. Várias vezes. Eu já pensei, Ah, ela é não uma imagina pepela. Hoje de manhã. quantas vezes Ele é eu já casado há 30 pensei. anos. Há 30 anos. Mas eu tenho um racumim bem escondido. Ô, Ai, Emílio. que horror. Atração fatal, Emílio. Não, mas, por exemplo, você tem uma faca em casa. Tenho certeza que você não esfaqueou a sua esposa. Deixa Senão vestígio. Senão até porque não estaria aqui, estaria preso. Essa que é a questão. Há Culpa o 20 anos- caseiro. Hã? Culpa o caseiro. Meu Deus. Mas enfim, essa questão, a gente não para pra ver, mas há 20 anos atrás no Brasil, era comum as pessoas terem arma de fogo. Era até uma mera contravenção penal o simples porte legal de arma de fogo. Isso só mudou em 97 com o FHC e em 2003 o Lula promoveu o Estatuto do Desarmamento. E eu comparo muito a arma de fogo com relação ao carro. Pessoas também estão despreparadas para usar carro, elas bebem, elas matam, etc e tal. E nem por isso a gente pensa aqui em restringir ou revogar o carro ou a produção de carros, etc. Sendo que carro mata muito mais do que armas de fogo no Brasil. Então eu acredito que o brasileiro ele é tão preparado quanto o suíço, quanto o americano, quanto o argentino ou como qualquer outra nacionalidade para ter uma arma de fogo. Não foi o argumento que você utilizou, mas frequentemente eu ouço as pessoas falando, né? O brasileiro é sangue quente, não vai conseguir ter uma arma de fogo. Isso é um argumento preconceituoso. O que eu vejo no desarmamento, na verdade, o armamento, né, que eu gostaria que implementar no Brasil, é de dar a chance de defesa para as pessoas. Se alguém entrar aqui agora e metralhar todo mundo, o que a gente vai fazer? Vai ligar para a polícia? Se a polícia for recordista em chegadas nos locais de crime, quanto tempo ela vai demorar para chegar aqui? 5, 6 minutos? O cara já vai ter matado todo mundo. Agora, se um de nós aqui estiver armado, a gente consegue freá-lo. E hoje em dia... Cara, mas qual a chance de entrar um cara aqui, velho? Qual a chance? São muito malucos. Tá Não ok? existe. Acontece, mas é muito raro. Não, tá É ok? muito raro. Vamos mudar o exemplo. A sua casa. Você tá na sua casa, ouve na varanda uma pessoa pulando o muro. O que você faz? Eu saio Pega a Eu panela. saio correndo. Eu saio correndo de um jeito, meu amigo. Chega uma pessoa, eu falo, olha, isso daqui, por favor, não me machuca, eu tenho tudo isso daqui de valor, você quer? Posso ir embora? Eu deixo a chave com você. Eu tento seduzir. Deixa eu A só... pena é uma pena que as 42 mil pessoas que morreram por arma de fogo só no ano passado não tiveram oportunidade de fazer a mesma fala que você, mano. O negócio, é que nem acontece, o negócio da Ana Hickman foi uma fatalidade. 1 milhão. Quantas vezes isso aconteceu? Tipo, é um Então vamos um deixar absurdo. morrer mais Vocês 42. levam. Vocês levam. A gente tá batendo um recorde por arma de que fogo. não existe, Mas, cara. ô, E você Bolso- cria pessoas Ô, muito Eduardo. assustadas, assim como a Paulinha é uma pessoa muito assustada, porque ela acha que vão matar o filho dela, que você entra no Não. ônibus que ia ser assaltado. Olha, eu queria viver nesse país tranquilo que você vive. Não acho que o Olha- Brasil é um país tranquilo. Mas eu acho que vocês colocam um medo que não existe. Não sou eu. Ministério da Saúde. Cara, 42 mil briga pessoas tanto com a mortas por arma imprensa de que fogo. você acha que a imprensa coloca vocês com inimigos, mas não é a imprensa que coloca essas notícias no ar? Sim. Então, mas ela não é inimiga de vocês, ela tá te ajudando, porque... Não, daí ela faz demoniza a arma de fogo. 42 mil pessoas morreram. Então dá a impressão que a gente vive na guerra. Mas não vivemos? A gente vive mais do que... A gente mata mais aqui do que guerra do Kosovo, guerra do Iraque. É óbvio que a gente vive na guerra, só não é declarada. Você acha que eu tenho condições de andar armada? Se você não tiver, é só você não comprar uma arma Você de fogo. acha que eu vou É só você confiar? não comprar. Eu vou sentar do seu lado sabendo que você tá Agora, armado. Você você tá vai armado? querer tirar o meu Tá direito? armado? Eu posso ir embora? Eu tô então, armado, ok. pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada Ô, aqui. Eduardo, o que você está dizendo? Então, mas isso é um tema muito polêmico, porque isso aí vai entrar nessa discussão que nunca tem fim. O que eu quero dizer é o seguinte: por exemplo, o que o cara quer? O que um brasileiro quer? Ele quer ter um trabalho, ele quer ter segurança e ele quer cuidar da família dele. Sim. Basicamente isso que as pessoas querem: trabalho, ganhar sua graninha, ter segurança. Tem como fazer isso sem mexer nesse negócio? Não, para isso nós precisamos armar a população, para isso nós precisamos diminuir a maioridade penal, para isso... Emílio, nós estamos... Não existe um meio termo de não tem como fazer uma coisa que não precisa mexer nesse negócio que é tão complicado? Tem muita diferença Eu não- social, né? Eu não apelo pro lado emocional. Hoje em dia, no Brasil, é o que eu falo, a gente trabalha com dados. Nós estamos vivendo tempos de direitos humanos. Tempos em que um policial, ele não trabalha porque ele tem medo de apertar o gatilho e responder um processo. E se ele não apertar o gatilho, ele vai pro cemitério, provavelmente. Então esses são os tempos que a gente vive. São tempos de recorde de homicídio por arma de fogo, recorde de homicídio por acidente de carro. Enfim,
tempos em que os direitos humanos está vigorando no nosso país. A minha proposta é, vamos mudar, vamos flexibilizar, vamos reduzir pelo menos para 16 anos de idade, para crimes hediondos. Por mim, reduziria para tudo. Eu sou fã do Rodolfo Giuliani, é a política do tolerância zero, é do furto até o latrocínio. Eu não vou esperar aquele menor que furta 10 vezes ter a oportunidade de pegar uma arma de fogo para passar pro roubo, para depois pro latrocínio. Tem que colocar ele logo um castigo ali para ele tomar, ver se ele toma um rumo na vida. Você tá dizendo que o Brasil é um grande programa do Datena. Mas você Grande acha... programa do Datena. peraí. Mas você acha que o Brasil tem estrutura? Você acha que tem estrutura penal, estrutura para colocar na cadeia toda essa... De fato, a gente tem que investir em presídio. Os Estados Unidos, não existe, né? Os Estados Unidos, ele experimentou uma ressocialização, uma tentativa de ressocialização, durou pouquíssimo tempo, pois eles perceberam que não daria certo. Investiram pesado em presídios. E lá, de fato, a pessoa que comete o crime, quanto mais o reincidente, sem condições de viver em sociedade, ele é afastado da sociedade. Aqui, a gente fica com pena de prender o cara que sapateia, estupra, mata, etc., sequestra. Ninguém falou isso, cara. E depois, mas é o que ocorre hoje em dia, não tô falando o que vocês falaram, Amanda. Mas é o que ocorre hoje em dia. Vide, por exemplo, a audiência de custódia. Sabe o que é audiência de custódia? Que tá colocando um monte de preso na rua. O cara é preso em flagrante, em 24 horas ele tem que se reunir com um juiz, com um defensor e com um promotor para saber se a polícia tratou bem ele. De quebra, os juízes, através de uma política de desencarceramento, soltam aquele canalha para seguir na sociedade. Então o cara tem o comércio dele roubado, uma arma de fogo, deu a sorte da polícia pegar, o cara vai preso, no dia seguinte ele tá voltando ali. Mas isso é um problema do sistema judiciário nosso, Sim, né? o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, fez uma resolução passando por cima do Congresso. É atribuição nossa dos deputados legislar sobre processo penal. Mas como passou em cima? Quem foi que... Porque como que o Conselho, passa em cima, assim? Eles editam e dane-se. Agora, nós lá que temos que nos movimentar. Eu fiz um projeto de lei para acabar com a audiência de custódia e entrei com um projeto Isso foi de lá de decreto cima, legislativo. então, né? Isso foi alguém de cima que deixou do passar. CNJ. Do CNJ que publicou. É o Poder Judiciário querendo se fazer de poder legislativo. Muito bem, eu vou tocar fazer um break agora para tem muita gente assistindo aqui, tem muita gente com pergunta também. Hoje uma presença ilustre nesse programa, estamos aqui recebendo o nobre deputado, não é isso, Carioca? O Senna? Sim, é o nobre deputado que tem que usar. Nada, pode chamar de você, não tem O problema Senna nenhum, tá não. excitadíssimo. O Eduardo Bolsonaro. Autoridade. Se você tiver alguma pergunta, pergunta de audiência agora, hoje aqui, que tem muita gente assistindo, @Programa Pânico, para você seguir o Twitter do Eduardo Bolsonaro, é Bolsonaro SP, e o Instagram dele é Bolsonaro SP. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje estamos recebendo Eduardo Bolsonaro, o deputado, polêmico deputado federal. Eduardo Bolsonaro está aqui conversando com a gente. Eu vou passar o Twitter dele, é @BolsonaroSP, e o Instagram BolsonaroSP. Você sabe que você tem, a família Bolsonaro tem muitos fãs Tem. aqui no Pânico, e agora são chamados de Bolsomito. Como é que é esse negócio de Bolsonaro? Como é que você tá vendo isso, o Eduardo? Você tá vendo essa galera aí, você acha que eles estão zoando? Você acha que é uma molecada que tá... Não se preocupa, não. Fica calmo. Você acha que é uma galera que tá zoando? Ou você acha que eles estão levando a sério? O que você acha dessa molecada que tá... Não, eu acho que nas eles redes sociais, principalmente. Eles estão levando a sério sim, mas eles utilizam muito o humor, né? Como forma de expressar a sua visão política. Com certeza, é uma juventude que está ligada à internet, porque sem a internet, de fato, a gente já estaria há muito tempo condenado em algum processo. E eles com certeza utilizam do humor. Eu curto muito, tem várias páginas, Bolsonaro zoeiro, Bolsonaro opressor, Bolsonaro sincero, enfim, vão nascendo várias páginas desse pessoal e a gente fica muito feliz. Inclusive, quando a gente encontra com eles na rua, etc., sempre pedem pra bater foto. É mó barato. Mas, teoricamente, esses caras, o jovem, ele tem um pensamento mais de esquerda, vamos dizer assim. Tipo a Amanda. Por quê? Porque a Amanda quer ser moderna. Ela não quer seguir regra, ela não quer seguir... Virou cool ser de esquerda, né? Isso. Ela quer quebrar a ordem. Ela não quer seguir lá o Mas a gente livrinho. a gente tá no momento de inflexão. Agora o cool é ser direita. Por que você acha que isso... O que você acha que isso levou essa molecada a apoiar algo que pra gente seria uma coisa mais
careta, vamos falar assim. É acordar para a realidade. Quando um professor dele fala que Cuba, por exemplo, é a maravilha, que o sistema socialista deve imperar, etc e tal, aí ele abre a internet e joga lá no YouTube. Cuba. Aí ele vai ver umas reportagens sobre como é que é a realidade naquele país. Coreia do Norte, tão enaltecido pelo PCdoB. Aí ele vê como é que é a realidade ali. E aí ele acorda para a realidade. Aí quando ele vê a gente pregando um Estado menor, uma iniciativa privada mais forte, né? Coisas desse tipo, aí ele começa a enxergar a realidade e como poucos políticos atrevem-se, né, a trilhar esse caminho fora do politicamente correto, como são poucos, a gente acaba se tornando referência para essa molecada. Mas você acha que isso aconteceu porque não teve uma oposição? O Brasil ele ficou durante, sei lá, 20 anos, desde o FHC lá. E o FHC era um meio comuna, né? Era um cara meio... Ele se diz de esquerda, né? É, ele é um cara assim meio... Ele que fez essas bolsas, esse negócio todo que ele trouxe da França. Sim, desarmamento, ele que tá? deu o primeiro passo. Isso. Você acha que faltou uma oposição ali? E de repente hoje a gente discute, depois de tanto tempo, né, do Brasil ser redemocratizado, a gente discute liberdade de expressão, por exemplo, de você ter ali poder. Sim, eu acho que faltou, você acha sim, que faltou, uma oposição mais forte, ficou na lacuna. Um período que todo mundo era, beleza, isso aí não... O próprio Lula, num vídeo não muito do passado, ele se gaba, falando quanto gratificante que é você olhar uma corrida presidencial com um candidato só à esquerda. E o PSDB não foge disso. A redução da maioridade penal, por exemplo, ela só não foi linear para todos os crimes aos 16 anos, porque o PSDB colocou ali um certo entrave com relação a isso. O desarmamento, o FHC que deu o primeiro passo. E em 2005, o próprio líder do PSDB, Aníbal, ele lamentou que na Internacional Comunista, uma reunião internacional que ocorre entre, né, os partidos comunistas, que ocorreu no Brasil em 2005, ele soltou uma nota oficial lamentando, né, que o PSDB não foi convidado. Então, na verdade, a gente não tem uma direita formada no país, a gente não tem uma oposição forte. A oposição se faz ali através de atos individuais. Mas um partido de direita forte, a gente está engateando agora ainda. Em 2018, seu pai pretende ser candidato a presidência da República? Com o apoio da Amanda aqui, que ela acabou de declarar, sim. Se o STF não torná-lo inelegível nesse processo que eu entendo como, no mínimo, bizarro, né, com relação à Maria do Rosário, se o STF não condená-lo, sim, ele será candidato, pretende, né, ser candidato em 2018. E caso ele não seja candidato, caso aconteça do STF barrá-lo, quem você apoiaria? Olha, eu já sei quem eu não apoiaria. Quem? Marina Silva, Lula, se não tiver preso, né, mas eu acredito que até lá ele estará preso. Candidatos de esquerda, se vier alguém do PCdoB também não, PSOL também não. A gente, na verdade, na política, a gente nem sempre tem aquilo que a gente quer. Então a gente Nunca a gente tem aquilo que a gente quer. A gente vota no menos pior, faz uma exclusão. Eu sou muito fã do senador Ronaldo Caiado. Se meu pai for condenado, eu já vou lá no ouvido dele lá falar pra ele ser candidato. Ou então, atender aos apelos do pessoal que gosta do bolsomito, né? Lançar o deputado estadual Flávio Bolsonaro, que é o meu irmão, lançá-lo candidato à presidência. Me fala uma coisa, Eduardo. Você acha que vamos chamar de esquerda, sei lá, se é esquerda. Tá tudo misturado agora. A turma, movimentos populares, esses caras aí, Lula, tal, Dilma, esse tempo aí que eles são. Você acha que eles não fizeram nada assim de positivo ou você vê alguma coisa positiva nesse governo? Não, eles podem ter feito coisas positivas assim. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida eu acho um bom projeto, por exemplo. Não é só assentar o pau. Mas, de fato, 95% eu vou bater de frente com eles ali. Por exemplo, nunca nomearam um ministro da Defesa que seja um militar. A pessoa que toma conta das 3 forças nunca foi alguém que veio das 3 forças. Então isso aí é um absurdo. Ministro da Justiça. Sempre tivemos ministros da Justiça de posição desarmamentista. Ou então de posição contra a redução da maioridade penal. Então é o que eu disse. Eu acho que a gente tem que experimentar alguma coisa diferente. E porque do jeito que tá, a gente bate recorde em cima de recorde, não só na questão da violência, mas agora na questão econômica, recorde em cima de recorde negativo. Mas você não acha que tinha que mudar todo mundo? Você não acha que tem que mudar? A Lava Jato é uma excelente operação, está se encarregando de mostrar a realidade para os brasileiros. Não pega só gente da esquerda do PT, tá indo em cima de gente do PMDB, PSDB, o que mostra a lisura e a competência do juiz Sérgio Moro e da Polícia Federal. Então, mas você que é polícia, Você gosta da música dos Titãs. Esse negócio,
eu acho que a população, vendo essas penas brandas desses caras, porque o que acontece? Pô, o cara roubou, vai lá, dá uma goelada e fica na casa dele, mete uma tornozeleira, fica lá Eu acho sol. que no nosso caso aqui, eu digo dos políticos, a punição tem que ser exemplar. Eu achei um absurdo, por exemplo, o Zé Dirceu, o STF reformar toda a sua jurisprudência, tudo com relação à formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, para colocar uma figura como o Zé Dirceu, já condenado no mensalão, para cumprir menos de 8 anos de cadeia. E sabe por que fizeram isso, Emílio? Porque com menos de 8 anos de cadeia, você pode começar no semiaberto. Bota uma tornozeleira ou então vai lá dormir na cadeia apenas. Então, mas você não acha que isso frustra a população? O povo? Com certeza, com certeza. Pior fica ainda quando a FHC vem falar que tá com pena do Zé Dirceu. Ah, não, fui condenado a muitos anos de cadeia. É o mínimo. O cara só faz besteira. O cara tava ali respondendo a processo e ainda tramando mais corrupção. O que esse cara quer? Tem que apodrecer na cadeia, é o mínimo. Então eu acredito sim. Nós temos que reformar legislação especial penal, Lei 7210. E esse negócio de parar de cumprir um sexto da pena, vai pro regime semiaberto. Ou então saidão. Saidão só serve pra causar o pânico na sociedade. Pra que saidão? O cara já cometeu um monte de crime. Pra pegar uma cana braba, tem que ser reincidente. Você vai dar a terceira, quarta, quinta chance pra ele? E você é a favor da pena de morte no Brasil? Que não. Eu gostaria muito mais, Evandro, que a gente tivesse aqui uma prisão perpétua com trabalhos forçados. Pra mim, esse seria a visão perfeita. Porque nos Estados Unidos funciona. O cara tem medo e acaba pensando 3 vezes antes. Claro. Os Estados Unidos, Mas acontece. Muito pouco aplica-se a pena de morte lá. Por exemplo, o estado do Colorado, desde 1961, não aplica uma pena de morte. Lá eles têm mais leis. Colorado. Eles têm. Colorado, você gosta. Lá eles têm leis mais rígidas com relação para afastar o convívio daquele indivíduo da sociedade. Por exemplo, na Flórida, tem a lei do 10-20 prisão perpétua. Aquele sujeito que pega uma arma, por exemplo, para cometer um crime, ele começa com 10 anos de prisão, mais a pena do crime dele. Se ele comete um crime dando um tiro pro alto ou dando uma coronhada em alguém, ele começa a pena do crime dele mais 20 anos. E se ele por acaso vier a atirar em qualquer pessoa que seja, mesmo que não a mate, ele começa com prisão perpétua. Vai ver se alguém lá vai se aventurar a comprar uma arma numa loja e sair atirando por aí. Só se for um suicídio. Mas esse Eduardo, debate que tava voltando nos Estados Unidos? Com relação às armas? Sim. Perfeito. Eu tenho dois bons exemplos para citar. Universidades no Texas e a outra, salvo engano, na própria Flórida, que revogaram, a proibição do aluno ir para a sala de aula armado. Porque lá eles sabem que só uma pessoa armada pode deter outra pessoa armada. Então, quando você cria as Gun Free Zones, que são as zonas livres de armas, você, na verdade, está chamando ali o terrorista, aquele aluno lunático, para entrar numa escola e fuzilar todo mundo. Porque ele sabe que ali dentro ninguém está armado. E ele vai fazer o maior número de vítimas possíveis. Então, como eu disse, o Texas, a Flórida, são estados que estão dando exemplos com relação a isso. E o Obama que não se atreva a pegar o fuzil dos americanos. Vai começar uma nova guerra, como foi lá a Guerra da Secessão lá. Você é Trump lá? Você é Hillary? Olha, posso não concordar com tudo, mas se eu tivesse que votar nos Estados Unidos hoje em dia, pelo que eu sei de lá, eu votaria no Trump, sim. Você iria no Trump? Você acha que ele é o cara que tá... Mas você não acha que esse discurso dele não é só pra ganhar voto? Quando ele for implementar mesmo, não vai rolar isso? Emílio, é o que ele diz. Se ele fala em tornar a vida do imigrante ilegal, se ele quer fechar mais as portas dos Estados Unidos, isso é a política dele. Se ele fala em levantar muros ali no México para evitar a imigração ilegal também vinda do México, a gente tem que acreditar que ele vai fazer aquilo dali, Ô, Eduardo, você não acredita muito no ser humano, né? Você não. É um cara... eu estou sentindo que você não acredita muito em ressocializar o cara. Você fala que é o seguinte, a lei tem que ser forte, você tem que andar na lei, se você não cumprir a lei, você é bandido e você tem que pagar pelo que está fazendo. Se ele não cumpre a lei, ele é o quê? Você é meio bang, né? Sim. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte, a gente tava em uma discussão aqui, eu acho que o único cara que trata terrorista como terrorista é Israel. Sim. Porque Israel não tem muito esse negócio de direitos humanos.
Ninguém vai lá rezar. Aqui a gente reza, faz aquele negócio, põe a vela. Fica torcendo pro político não roubar. Mas lá é um negócio meio estado de guerra. Os caras sempre viveram estado de guerra. Então aquilo é claro. Você jogou... Se eles não se unirem, eles estão mortos. Exatamente. Você jogou o míssil aqui, o míssil será... Você não acha que é muito difícil ter esse pensamento de você colocar num país democrático, você precisa do voto de toda a população? Já é uma democracia. Não, eu sei. Eu tô dizendo, aqui no Brasil, você colocar essa ideia de que bandido é bandido e você não ser tão inflexível assim no negócio... Mas é que, Emílio, a gente tem um comportamento de cordeiro. O cara vem, faz o que ele quiser, e a gente dá a chance pra ele continuar fazendo aquilo. Meu Deus do céu, a gente não pode reclamar, então, da violência que a gente tem. E excelente exemplo de Israel. Sabe qual é a taxa de homicídios de Israel? 2,6 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Aqui no Brasil, a gente está chegando a 28. 10 vezes mais, praticamente. E olha que Israel só faz fronteira com seus inimigos, é a única democracia do Oriente Médio, e lá as pessoas podem andar armadas, óbvio, por outros motivos, né? Mas lá você encontra jovens casais namorando o rapaz com fuzil. A gente voltou de lá... Sim, mas lá, a vida lá é estado de alerta total, né? Você Sim. tá em estado de alerta o tempo todo. Eu me senti muito mais seguro quando eu fui a Israel do que quando eu ando em algumas cidades aqui no Brasil. Por exemplo. E é isso que eu tô querendo falar. Não é a arma que vai levar aquele cidadão a ser mais seguro ou não, a que vai fazer mais mortes acontecerem ou não, mas sim a conduta do cidadão. Uma arma não dispara sozinha. Para ela conseguir matar alguém, ela tem que ter alguém apertando o gatilho. Então a gente tem que sim controlar, eu acredito num controle, não é liberar arma para qualquer um. Se o PL 3722 que está lá na Câmara for aprovado, o Brasil seguirá sendo o país mais rigoroso com relação ao controle de armas de fogo no mundo. Mas nem isso a gente consegue aprovar lá. Tamanha é a demonização das armas de fogo que nós temos no Brasil. Então, mas você acha que o medo que controla... Que o Carioca, ele tem uma teoria, o seguinte, ele fala que... Pode falar. O Carioca, ele fala o seguinte, não, nos Estados Unidos... Cadê o Carioca? O Carioca foi fazer o espetáculo dele, tá lá, não. Ele acho que carregou também, não sei. É que eu não posso falar do Carioca mais aqui. Eu não posso falar do Carioca aqui mais, então eu não vou falar nada. Porra, meu compatriota podia dar uma moral aqui. Então, mas o Carioca, ele fala o seguinte, ele fala, não, nos Estados Unidos, porque sempre usa os Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos também não é muito parâmetro pra... A gente paga pau pra americano, mas também lá também é bem complicado. Ele fala o seguinte, não, lá ninguém é criminoso, porque você entra num bar e vai saber que todo mundo está naquele bar, está com uma arma na cintura, então você vai ficar com medo de ir naquele... Eu não gostaria de viver num lugar assim. Não, o que faz as pessoas não cometerem... Eu não gostaria de viver num lugar que eu falasse, olha, eu estou entrando aqui porque está todo mundo armado, então eu vou me portar dessa maneira... porque está todo mundo armado e alguém pode atirar em mim a qualquer momento. Eu acho horrível. Não, Deus que me livre, é um bang eterno. Mas, Emílio, você se porta daquela maneira porque você teve uma criação, você teve uma educação, e não por medo de alguém ali te matar. Por exemplo, eu ando armado. Eu não tenho uma vontade incontrolável de roubar e fazer dinheiro fácil. Eu não faço roubos, etc., porque eu sei que foi errado. Minha mãe me ensinou isso daí. Então eu acredito que quando eu vou nos Estados Unidos e entro no bar, eu dou graças a Deus, eu fico até mais tranquilo. Eu falo, meu Deus do céu, eu não preciso dar a sorte de passar um policial na frente do bar aqui, que se alguém se aventurar a cometer um crime, vai ter alguém ali pra barrá-lo. Então, mas você anda sempre armado, então você tá sempre tenso. Você não é uma pessoa tranquila. Eu surfo, eu brinco. Mas você surfa armado? Como um cigarro de droga, às vezes, assim? Não. Já experimentou droga? Nem pensar. Nunca usou droga? Nunca. Eu penso que não é alguma coisa que vá... Drogas ilícitas, não. Eu não penso que é uma coisa que vai me acrescentar, que vai me fazer ser um melhor filho, que vai me fazer estudar pra passar no vestibular ou no concurso público. Então eu não vejo benefício nenhum. Mas pra curtir a vida doidado, assim, pá, não sei o quê, jovem do reggae. Eu surfo, eu gosto de viajar, me meto nos buracos aí, conheço gente nova. Minha onda é essa daí. Quando você era mais novo, você já chegou a fazer alguma coisa errada? Óbvio. Quem não, né? Já dizia o célebre filósofo, que eu não sei quem é, né? É fazendo merda que se aduba a vida. Claro. Muito bem, eu vou fazer um break agora, é rapidinho. Continue aqui na Jovem Pan. Mande só. Tem pergunta aí, Amandinha? Tem pergunta, pessoas me xingando como se eu fosse inimiga número 1 dele. Então, gente, a Amanda é uma Ustra vive. Depois a gente queria falar um pouco desse Ustra aí que seu pai deu. Foi um pouco infeliz, você não acha? Que o papai estava um pouco... Ele enalteceu um herói que combateu na guerrilha do Araguaia. Ustra foi um herói? Foi. Torturador. Não. Qual a condenação que ele tem pra dizer que ele é torturador?
Me apresenta uma que eu concordo contigo. Eu sou Então você só tá replicando o que você tá ouvindo. Exatamente. Mas eu vou abrir a tua mente, Amanda. Você vai abrir minha mente. Eu vou te dar um cigarro de maconha, daí a gente pode... Que isso, Amanda? Que isso, Amanda? Comigo, Amanda! A gente pode conversar. Sem droga. Você vai lá no Sem flat. drogas, Amanda. A maconha abre a mente, pessoal. Que abre a mente. Você não veio fazer apologia. Você vai em cana, filha. Você vai em cana. Amanda e o Bolsonaro lá no flat dela. Presa em flagrante pelo É policial. isso Aqui ainda aí. tá fazendo... Eu não tô curando, pode. Se fosse uma declaração do Bolsonaro, o STF estaria processando ele nesse momento. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta. Eduardo Bolsonaro aqui na Jovem Pan. Nossa! Aqui algumas couves. Ó, eu posso só... Amandinha, calma. Amanda está Eu gostaria nervosa. que o policial Jair... Calma. O do Bolsonaro, meu... Calma, Amanda. Foi atacado. Muito bem, queridos, estamos de volta. Estamos batendo um papo bacana aqui com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo você conhece, é o deputado federal. Ele é por São Paulo, Polícia Federal. E agora ele está representando o povo lá em Brasília. O Twitter dele é BolsonaroSP para você seguir. E o Instagram, BolsonaroSP. E a gente está conversando aqui sobre vários assuntos. Eu não sei quem levantou o último tema aqui. Foi a Amanda? Foi a Marina? Amanda. Não, foi a Amanda. Quem? Amanda falando do... Pois não. Posso perguntar pra ele? Eu queria saber o que você acha num jogo do Corinthians contra o São Paulo. Se todo mundo vai armado, o que acontece lá dentro? Nossa. Eles revistam antes, sua louca. Não, se vá que um monte de gente louca resolva levar um monte de arma. Eles revistam, Eu você não nunca poderia foi. ter arma de jeito nenhum. É só não comprar, tranquilo. Não, eu não compraria também. Não, mas enfim, um jogo. Ali, quem apertar o gatilho vai responder, vai acabar com a sua vida, vai responder pelos seus atos. É isso que eu acho. Assim como a gente não tem proibidas as armas de fogo são proibidas de você entrar nos estádios e, eventualmente, em guerras de torcida, eles acabam se matando do mesmo jeito. Uma coisa que chamou a atenção, ultimamente, principalmente em São Paulo, né? Que São Paulo é uma cidade bem violenta, uma cidade que todo mundo tem medo de sair na rua e tal. Quem pode compra um carro blindado, quem não pode reza, tem santo e tal. Vai na macumba. Põe um terço, não sei o que, e reza pra voltar ir trabalhar e voltar pra casa e tal. A gente teve algo que aconteceu aqui de uma criança de 10, 11 anos. 10 anos. Dirigindo o automóvel e parece que essa história não ficou muito bem contada. Inclusive estão ainda na... O que você acha? O que você acha disso aí? Eu acho que se o policial não tivesse freado esse menor de 10 anos, esse menor teria ocasionado um mal maior ainda para toda a sociedade. Então, meus parabéns ao policial, uma atitude corajosa que revidou a uma injusta agressão que ele estava sofrendo. Com certeza o policial não queria nem saber se ali era uma criança de 10 anos ou de 30, 40 anos. Provavelmente ele nem viu quem Não, com certeza não. Tomou essa repercussão por ser uma criança de 10 anos de idade. Na minha opinião, uma criança criminosa. Fazer o quê? O outro que escolheu não atirar na polícia está vivo. Então, mas você acha que isso é o quê? Você acha que os bandidos perderam o respeito à Totalmente. polícia? Você Hoje em acha que dia... é isso que aconteceu? Emílio, joga no YouTube aí que você vai ver rapidinho pessoas tentando resgatar criminosos que a polícia está prendendo. Inclusive, não faz muito tempo, aqui em São Paulo, na Lapa, o soldado Henrique, um rapaz tentou tomar o spray de pimenta da mão do policial enquanto ele estava ali prendendo uma pessoa e, infelizmente, acabou falecendo, porque o policial teve que atirar. E teve que atirar mesmo. Se o soldado não atira naquele momento, o que o cara ia fazer? Toma o spray de pimenta dele, depois ia tomar a arma na mão dele? Ia morrer com a própria arma? Então, população, uma dica, se não quiser que a polícia lhe mate, é só você não importunar, não tentar recuperar preso, não trocar tiro com a polícia, que você vai passar muito bem. Mas você não acha que a população, você não acha que é meio complicado você ter medo da polícia? Eu acho que a polícia, você tem que olhar a polícia como um cara, o seu parceiro. Sim. Não você porque a gente temer é a bonzinho. polícia. Muitas vezes ela é mal educada com a gente, viu? Ela é muito grosseira com a gente. Você vai fazer pergunta, eles dão uma resposta e faz cara de emburrado e não tem jeito. Amigo. Com certeza isso daí não é a regra. Agora, se todo policial é tão ruim e a gente acabar com a polícia, eu quero ver quem é que vai conseguir chegar até o seu local de trabalho. Em 2006, aqui em São Paulo, tivemos uma experiência não de greve de polícia, né? Mas quando o PCC resolveu botar o bloco na rua. Eu não estava aqui em São Paulo, mas acredito que os senhores estavam e podem falar até melhor do que eu o caos que foi aquele dia em 2006, um recorde de engarrafamento,
em um recorde de homicídios que nós tivemos. Então, mas nesse caso específico dessa criança, você acha que foi a preparação do policial ou você acha que aquela zona é uma zona de conflito? Todo mundo sabe que ali tem muita criminalidade. Você acha também que o policial também ele sofre esse estresse? Ele também tem esse medo, essa preocupação, essa... Com certeza, um policial ele é um ser humano. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente treina na polícia, a gente não treina para se tornar bem preparado, etc., para acabar com qualquer tipo de erro que pode acontecer. A gente treina para reduzir os riscos. Agora, quando o policial aperta o gatilho, parece que ele sempre está errado. Você acredita mesmo, Jamílio, que ele estava errado em... Qual seria a conduta se você fosse policial? Qual conduta que tomaria ali? Eu me coloquei no lugar dele. Eu me coloquei ali no lugar dele para tentar imaginar o que eu faria se eu fosse um policial. Mas isso é que eu queria saber. Você sendo policial, você acha que o policial, quando ele sai na rua, que ele vai enfrentar esses bandidos de R15, esses bandidos que hoje a gente vê aquelas bombas no Datena, põe lá quando o cara pega e tal. Você acha que ele sai inferiorizado? Você acha que ele tem essa sensação de falar, eu sou um policial e eu tô saindo inferiorizado pelos bandidos que estão aí? Há pouco tempo atrás estavam proibindo spray de pimenta e gás lacrimogêneo para reintegração de posse. Eu falei, o próximo passo é um policial dar um tapa em alguém, vão querer serrar o punho do sujeito. Enfim, o policial ele tem que ter um armamento pelo menos igual ao do criminoso. Você dizer que o policial não precisa de fuzil numa grande metrópole no Brasil é uma brincadeira, porque a marginalidade está usando. Até, não é muito raro, a gente vê .50. Os vigilantes que o digam. A gente teve aqui na Bandeirantes, mais de uma vez, assaltos a carro forte utilizando armamento calibre .50. É um calibre que nem a polícia tem aqui no Brasil. Como é que você vai conseguir resolver, dar cabo a um problema desse, botando policiais com revólver ou com pistolas, que inclusive, muitas delas defeituosas, como a gente está vendo, caso de pistolas Taurus, munição CBC, porque aqui no Brasil a gente tem um monopólio muito escuso com relação a isso. Como é que a gente quer que o nosso policial tenha condições de combate? O policial tem que trabalhar. Se morre muita gente, morre muito policial também. Uma pistola defeituosa não faz nada, realmente. Realmente. Se você botar no YouTube a PT 24/7, o policial sacode a pistola, ela dispara. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas, Eduardo, isso aí é o quê? É falta de dinheiro? Não, Emílio, essa questão aí... Desculpa te interromper. A gente entra em outro cenário. A gente entra no monopólio das armas de fogo no Brasil. Você quer importar uma pistola bem conceituada internacionalmente, você não vai conseguir pagar menos do que 8, 10 mil reais nela. Muito cara. E aqui no Brasil, você é obrigado a comprar armas, notoriamente, da fabricante Taurus, que hoje em dia é CBC Taurus, né? Virou uma coisa só. Então esse monopólio... O fornecedor tem que ser aquele. É um só. E desculpa aqui, mas é um lixo de arma. Quem tem a oportunidade de comprar uma outra arma, uma Glock, uma CZ, uma Colt, compra. Quem não tem, se vira com essa arma. E a polícia só pode usar Taurus? Normalmente só usa Taurus porque nós temos diversos empecilhos, como por exemplo, você vai importar uma arma para a polícia, você não pode importar, caso haja, segundo a lei, uma similar nacional. Só que você vai falar que uma Glock é similar a uma Taurus, tá de brincadeira comigo. São armas totalmente diferentes. Se jogar no YouTube você vai ver o BOP do Distrito Federal treinando uma submetralhadora Taurus novinha. Ele aperta o gatilho uma vez e sai uma rajada, quando na verdade era para acontecer um tiro apenas. Então imagina numa situação de entrar numa comunidade, ele aperta o gatilho uma vez, saem 6 tiros. Trá! Vai, sei lá, tiro pra casa do chapéu. E depois o policial, para se explicar, fala que aquilo ali foi um disparo acidental, meu Deus do céu. Não vai ter ninguém dos direitos humanos oferecendo a assistência jurídica para ele. Então, por exemplo, nesse caso da criança, eu acho que o policial ele ficou com medo, porque falou que ele colocou uma arma, que não tinha arma, sei lá, essa história tá mal contada ainda. Uhum. O cara fica com medo do quê? Da repercussão daquilo lá, né? Sim. Diversos policiais... Como é que ele vai imaginar que uma criança de 10 anos está andando num automóvel? Como é que a pessoa pode antecipar isso, né? Sim. Eles estão... É como eu disse. Não existe preparo suficiente para você colocar a risco zero situações que fogem da nossa imaginação. O policial ele treina ali o tiro, muitas vezes no alvo parado. Como é que ele vai conseguir imaginar que é um sujeito de 10 anos que está dirigindo o carro, que tem mais uma pessoa refém no carro ou não tem, que do outro lado tem um comparsa, enfim. Mas isso é um caso muito extremo, né? Sim, é um caso muito extremo. É um caso assim único. Mas são esses casos que chamam atenção. Que chamam atenção, sim.
A gente não vê isso todo dia. Mas e você, Evandro? Você acha que o policial tá errado lá em ter atirado em cima do moleque lá de 10 anos de idade? Eu acho que apertar o gatilho, acho que é o último recurso nesse caso. Eu acho que apertar o gatilho é uma coisa muito, assim, radical. Não sei, quando você vê um policial, você automaticamente você muda seu comportamento, você entra numa fase meio que de submissão, porque é um policial, você já muda, você não anda normalmente. Eu vejo policial, eu meio que baixo a minha bola. Então, caso você vê um policial, você tem uma atitude automaticamente de respeito. Então eu não sei, eu não vi a cena, eu não posso julgar, eu não sei como eu faria, mas acho que se o menino tá dirigindo para um policial do lado, eu acho que o menino automaticamente iria parar o carro. Eu não sei se um tiro seria necessário. Eu não vi, eu não posso julgar. O que eu sei também é o que tá na imprensa. Sim. O que tá na imprensa, enfim, é que o menino atirou, né, contra o policial e o policial reagiu. Eu acho que nessa situação é lógico que ele vai ter que reagir. Então, mas esse menino ele já tinha cometido vários furtos, se não me engano, roubou a bicicleta, um negócio assim. Aí ele foi internado, mas a Fundação Casa não podia acolher esse moleque porque ele não tinha 12 anos ainda. Então ele ficou meio jogado. Então, quer dizer, a culpa não é essa culpa, no caso, não é só da polícia, né? É da estrutura, é da sociedade. É das leis nesse caso problema aí, social. Né? Um então vocês problema concordam social. comigo e vamos apoiar a redução da maioridade penal? Você acha que é isso? Mas de 10, porra. Daqui a pouco sai do berço já. 4 anos, no prezinho. Tem pergunta de ouvintes? Olha, você tem muito fã, viu? O pessoal tá elogiando. Tem fã porque ele é bonito. Tá perguntando, o Estado Islâmico quer atacar o Brasil, isso é verdade? Não vi. O Estado Islâmico quer atacar o Brasil, o que o senhor pensa disso? Olha, se engana quem acha que o Brasil tá fora, né, da rota do terrorismo, só porque aqui a gente não tem atentados como ocorre no Oriente Médio, etc. A Polícia Federal recentemente ela prendeu, salvo engano, em Chapecó, em Santa Catarina, um sujeito que estava, pelo menos em tese, né, tramando o atentado usando arma de fogo. Parabéns à polícia, conseguiu grampear o rapaz aí e o prendeu antes que ele cometesse o ato. Agora, com certeza, se você olhar para o Brasil, você vai ver que aqui é uma excelente rota, excelente entrada de pessoas sem qualquer controle. Quem é que me garante no pessoal que estava imigrando ali através do Acre que não entrou ninguém do Estado Islâmico para fazer um atentado agora nas Olimpíadas? Imagina que troféu que é você ser um terrorista e matar uma comitiva ali de Israel ou dos Estados Unidos. Me fala só uma coisa, assim, tudo bem que o seu foco é outro, mas você tem, como deputado, projetos sociais na sua cabeça, sem ser essa coisa não, só... Não, só pensa em polícia. Assim, sem ser só armas, assim, você tem alguma coisa de social e poderia falar sobre isso? Tem alguns. Mas por tudo exemplo, polêmico, né? Tudo polêmico. Vocês conhecem o homeschooling? Sim. Homeschooling. Eu tenho um projeto lá para que seja dada a oportunidade dos pais, principalmente os pais que têm filhos ali com alguma espécie de doença que não tenham condições de socializar ou de frequentar uma escola. Eu tenho condições para ele para que eles implementem o homeschooling se eles quiserem. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei que a pessoa que doar para as santas casas e casas congêneres, que ela tenha um abatimento respectivo no seu imposto de renda. O pessoal estava até apelidando que era a Lei Rouanet das Santas Casas. Porque, Emílio, quando você paga o seu imposto, por que você fica bravo? Primeiro que o Estado tá te roubando ali o teu suado dinheiro e você não sabe para onde é que vai aquilo. Quando você coloca numa santa casa, que é do seu bairro, etc., e você olha como é que está sendo empregado esse dinheiro, você paga o tributo até com satisfação. Mas ao que parece, não há muita implementação do governo, muita vontade política para colocar um projeto desse adiante. Parece que é mais legal você comprar a classe artística através de uma lei Rouanet. Eu entendo que o espírito da lei é importante, é legal. Mas esse pensamento, para eles, é muito importante, você ter os artistas do seu lado. Sim, óbvio. Quem é que não quer um apoio de pessoas que são formadoras de opinião? De uma Amanda Ramalho. Eu sou beneficiada, a minha peça tá vindo aí com tudo. A questão 100% financiada. A questão eu e meu flat. Meu filme também. A questão da Lei Rouanet não é que ela seja uma lei ruim. O espírito dela é para aquele cara que tá começando, que precisa de um apoio, e aí ela é bem-vinda. Só que ela foi totalmente deturpada. E para você ter um apoio de uma Lei Rouanet, são critérios subjetivos que só o Ministério da Cultura é que julga para depois ele te dar a contrapartida do financiamento. Então, hoje em dia, do jeito que tá, realmente, Lei Rouanet é um ralo para comprar a classe artística. Isso funciona pro projeto? Mas Você tem um artista do seu lado? Olha, é muito interessante. Você não concorda comigo? Você não tem nenhum artista do seu lado?
Não, temos sim pessoas que Bolsomito nos é apoiam. Bolsomito, é nós e acabou? Não, tem muita gente que nos apoia. Tem, ó, Vanderlei Silva, é um que nos recepcionou lá em Curitiba, lutador também, Que você tá 6 vezes rindo? campeão do O mundo. Vanderlei, ele briga em rede social também, ele sai na Sim, porrada. esse sim. cara. Ah. Expôs ali a sua vida, sua filha foi atacada, fizeram um meme, zoaram pra caramba com a filha dele, ele segue firme e forte. Muito bem dito, teu colega, Evandro Frota também. O Frota Nunca também. foi Ele meu é. amigo. Não é meu amigo. Não me representa. E muitas pessoas que têm receio de falar que são a favor do Bolsonaro, porque há uma ondinha, né, contra Bolsonaro, que vem na É que não dichaba, pega muito decretam, bem, né? falam apoio, né, mas não falam isso publicamente. Enfim, mas temos sim, com certeza, muito apoio e não é graças à Lei Rouanet. É graças às nossas ideias, à nossa briga dentro do Congresso Nacional e ao nosso histórico de não estar envolvido em Lava Jato, em mensalão, em petrolão e nada disso. Aqui, ó. O Glauber pergunta: o que você caracteriza como homofobia e liberdade de expressão? Ué, cabe vir a lei caracterizando o que é homofobia. Você acha que a Eu acho lei que- não é o bom senso que diz? Olha, eu não me considero uma pessoa homofóbica. Não é. Se for essa questão de... Eu não sei qual o intuito dele, de criminalizar a homofobia. Eu tô te dizendo, a questão no Congresso Nacional é que falta um conceito fixo. Por exemplo, o PLC 122 que estava tratando disso. Eu vou contar uma experiência pessoal de 1 minuto. Eu estava me mudando de escritório em São Paulo e estava procurando outros escritórios para alugar. Tava quase fechando no escritório perto de Ibirapuera. Quando chegou na hora de assinar o contrato, em que a pessoa que estava me alugando, que ela viu lá Eduardo Bolsonaro, ela decidiu não alugar. Por quê? Eu tenho quase certeza que é por causa do nome Bolsonaro, porque tava tudo lindo e bonitinho. E quem é que não quer um deputado federal pra ser um bom pagador da sua casa, né, no aluguel? Mas enfim, pelo PLC 122, se eu falasse que eu fosse homossexual da vida, caberia a outra pessoa provar de que ela não alugou pra mim porque eu sou homossexual. Conseguiu entender? Ela Cabe. foi bolsonarofóbica. O ônus Exatamente. É que a gente não fica se vitimizando nesse sentido. Liberdade dela. Ela trabalhou, ela construiu a casa, ela aluga pra quem ela quiser. Agora, o PLC 122 criminalizaria quem se não alugasse a casa para um casal O que homossexual. você está dizendo é o seguinte, que... Por exemplo, né? Sim, o que você está dizendo é o seguinte, que os homossexuais, eles teriam tipo um foro privilegiado Sim, eu tô em dando- relação ao resto da população. Sim, por aí. E outra coisa também, por exemplo, homicídio. Uma pessoa me matar, pega lá de 12 a 20 anos de cadeia. Se eu fosse homossexual, pega de 15 a 30. Por quê? Eu acredito que a pessoa que mata um homossexual só por ele ser homossexual, isso é no mínimo homicídio qualificado, é um homicídio fútil, que hoje em dia já é hediondo. Essa pessoa tem que apodrecer na cadeia. Um sujeito desse que mata uma pessoa só porque ele é homossexual, qual é o próximo passo? Vai me matar porque eu sou careca? O sujeito desse tem que apodrecer Mas, na cadeia. Eduardo, você não acha que essas leis, elas surgem no calor de alguma coisa Do que aconteceu, do momento, sim. momento Uma e tal? notícia Aí nova. surge tem aquele momento tal, não sei o quê. Aí o cara fala, "Pô, vamos fazer uma lei aqui pra tal. Aí a população fala, beleza, tal. Só que a consequência dela... O problema de lei é a consequência, Sim. né? É o que vem... Por exemplo, quando ocorreu o caso do Champim em 2003, que durante dias em rodízio estuprou e depois degolou com uma faca cega ali na Friedenbach, o que aconteceu? Vamos falar de redução da maioridade penal. Projeto de 1993, arquivado, parado lá na Câmara dos Deputados. E o que falaram? Não, no calor da emoção a gente não pode tomar decisões assim. Perfeito. Agora teve o tal estupro coletivo da menina lá no Rio de Janeiro. E o que o Senado fez? Aprovou uma pena mais rígida para os casos de estupro coletivo. O que eu quero dizer é o seguinte, se vale para um determinado crime, tem que valer para todos. A gente tem sim que discutir a redução da maioridade penal, que está parada no Senado, verdade seja dita, porque o 01 do Senado, Renan Calheiros, ele é contra a redução. Então, se não houver um intenso debate, uma intensa pressão social, eles não vão colocar para votar essa lei, Emílio, diga-se de passagem, frouxa, que só vai reduzir o crime, só vai reduzir a maioridade penal para determinados crimes e não para todos eles. Então o menor pode continuar furtando, roubando e traficando, que ele não vai ser preso. Ele Roubando o celular da gente de bicicleta na Augusta. Ele só vai ser preso se ele cometer um estupro, se ele cometer um latrocínio ou um crime mais grave desse. Perguntaram aqui se você é a favor do governo Temer, se você apoia. Olha, a questão é o seguinte, as nossas bandeiras são bem definidas. Naquilo que o governo Temer concordar, tamo junto. No que Tamo for junto, contrário, leque? essa parada. No que ele não concordar,
a gente é a oposição. Mas eu torço muito pelo governo Temer, assim como eu sempre torço para os nossos presidentes. Até mesmo para o PT? É claro, você acha que eu Dá quero viver? certo. Você acha que eu quero ver todo mundo mal, todo mundo lascado? Tem uma pergunta aqui boa. Qual é o vínculo do seu pai com o Marcos Feliciano? Isso compromete muito a ética de quem defende a honestidade e liberdade? Feliciano tem alguma coisa que ele Não foi sei, até a Lava Jato, pergunta bateu aqui. na casa dele? Não. Existe relação? Não, a relação nossa é que o Marco Feliciano... Ele tem um assim, cabelo maravilhoso, né? às vezes caju, às vezes preto, né? Ele é um grande parceiro ali dentro do Congresso Nacional, na questão de defesa da família, tá sempre do nosso lado, sofre, assim como nós, por não trilhar o politicamente correto, e é uma satisfação ter uma pessoa como ele no nosso partido. O que é a defesa da família exatamente? É a não inversão de valores. É, por exemplo, Mas cada não deixar... família não tem seu valor? Sim, mas é, por exemplo, não deixar Quais que são o os kit valores? gay... Calma, Kit gente, gay. deixa eu falar. Como é que é? É não deixar que um kit gay chegue às escolas. É frear a ideologia de gênero, por exemplo. O que é frear a ideologia de gênero? Por exemplo, a todo momento, projetos do governo anterior vinham para a Câmara dos Deputados cheios de ideologia de gênero. Por exemplo, Plano Nacional de Educação. Derrotamos no Congresso. O que o governo fez? Colocou no Plano Municipal de Educação. Foram derrotados de novo. O que eles fizeram agora? Coloca ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular, que a gente está discutindo lá no Congresso. Então não é nós que temos sanha e birra como homossexual. É que o governo, a todo momento, Mas deixa eu te falar uma isso na coisa. temática. Eles podem fazer o kit gay que quiserem, qualquer coisa de gênero. Se o cara não é gay, pode vir o kit gay que quiser, que o cara não vai ser gay. Sim, concordo contigo, Evandro. Nada vai influenciar, O que entendeu? seria o kit a pessoa nasce gay e nasce hétero. Não é kit gay, não é ideologia de gênero. Sim. Isso É não que muda. vire gay. A pessoa só vai saber viver nas diferenças e acabou. Isso só vai mostrar pra pessoa que tem diferenças da sociedade. A educação que você recebe em casa e depois ela é muito forte. Você vai aprender na escola a viver em sociedade. É só isso. Os seus valores familiares, eles vão ser complementados com a convivência na escola, que é conviver com o diferente. Acabou. O que é implantado na tua cabeça pelos seus pais até os 5, 6 anos de idade é o que interessa. Isso aí é se intrometer numa Mais ou evolução. menos, mais ou menos. Não. Ninguém ou vira menos. gay porque tem um amiguinho gay. Você me desculpe. Exatamente. Não, mas isso aí é o Evandro, seguinte. desculpa, Emílio. O que você vai... quem determina onde vai entrar é você, é o indivíduo. Sim, é o indivíduo. O que Mas você ninguém. aprendeu, Mas não é, você porque, tem que não é porque você tem um amigo gay que você vai virar gay. Você vai. Ué, entendeu? quantas vezes a sua mãe lá falou pra você não ser gay? Muitas. Que ela colocava butina em você e você... Butina Zebu e eu rebolava Não adiantou Madonna. nada, não adiantou nada. Então, isso não Isso adianta. aí. A Mas eu pessoa tô é gay falando, pronto. o kit gay, ele teoricamente era pra combater a homofobia. Você já deu uma olhada nos vídeos do kit gay, Evandro? Eu vou citar só um vídeo chamado Probabilidade. Tá no YouTube pra quem quiser ver. É uma história de uma criança que ela muda, um adolescente que ele muda de cidade por causa do pai dele, que arranjou trabalho em outro estado. Ele muda de cidade e nessa nova cidade ele descobre que ele gosta de um colega de classe dele. E no final a conclusão é, opa, se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, eu tenho 50% de chance de ser mais feliz. Ele é bissexual. Você acha que isso daí é pra passar pra criança de 5, 6 anos de idade? Não. Me desculpa aqui, se você quiser colocar isso daí pro segundo grau, pra universidade, tranquilo. Agora, sexualidade, eu entendo... Sexualidade se aprende com a terceira, quarta série. Sim, isso aí é assunto pra você tratar dentro da família. Se eu tiver um dia um filho homossexual, vou tratá-lo da melhor maneira possível. O que eu não posso admitir é que ele volte da escola brincando de boneca, querendo beijar os seus coleguinhas. Ele não vai por brincar de boneca. Por Qual é o influência problema? Vai brincar de influência boneca. da escola. Porque a E psique qual é o dele... problema dele não brincar de A boneca? psique dele vai gostar de brincar de carrinho. Ele vai gostar de carrinho, ele não vai querer brincar de boneca. Tá ali entendeu? o vídeo É que aí, nem ó. um menino que com 5 anos já quer brincar de jogar bola. Tá na psique da pessoa. É que Sim, escola... entendeu? A escola é pra aprender Entendeu? Quem português, disse que menino tem que ter matemática, carrinho e menina tem que ter boneca? A família que diz. Se você Que tiver família? se você tiver um filho Se um eu dia e tiver quiser um que ele filho e brinque ele de quiser boneca... usar roupa de Frozen, então, que use. ué. Você vai lá na escola com ele. Ele de Frozen e você de Peter Pan. Muito bem. Escola, segundo o nosso querido Eduardo aqui, é pra aprender matemática, geografia, química e acabou. E o SPB. E o SPB. Isso aí. Educação moral e atual, essa é uma Educação coisa bem moral. atual. Vamos lá, Mandinha. Peraí. Você se acha muito modernosa, Não, né? não me acho modernosa, Eduardo, não, muito é. pelo contrário. Tem que Eu trabalhar sou na até academia. Eu tava retrógrada. esperando pra você ouvir Eu a tua sou voz. retrógrada. Fred tem que trabalhar na cadeia, Cuidado, não. sai com ele, você tem problema de coluna. Vai lá, Mandinha, vai lá.
Aqui tá falando que o cantor Eduardo Costa o Eduardo do Costa também já Bolsonaro. declarou apoio no Instagram, nas redes. Poxa, Respondendo a que legal. pergunta aqui, depender de mim? Sim. O cara comete crime e ainda fica na vida boa lá, ele tem que trabalhar. Mas a nossa Constituição, a chamada Constituição Cidadã de 88, ela prevê que o preso não pode ser forçado a trabalhar. E eu, como deputado, não posso nem alterar isso daí. Que isso daí é a cláusula pétrea, são as cláusulas de pedra, né? São imutáveis. Mas se Aqui, ó. dependesse só de mim, trabalharia com certeza. Ó, a Tati fala uma coisa, ó. Ele é bonito e tem inteligência. É defensor do povo brasileiro e de bem. Não dos vagabundos, maconheiros e safados. Isso aí, Tati. Um beijo pra você. Gente, que isso? Essa é a grande chave da humanidade. Essa é a grande chave da humanidade e nós não conseguimos achar até Resposta? agora. Não Não, tem porque é resposta. aquela velha história, né? O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem? Que é o Thomas Hobbes, que ele falava o seguinte: o homem é o lobo do homem. Só destrói o homem outro homem. Então ele precisa ter uma força muito maior para segurar os instintos desse homem, que é o lobo do outro homem. Ou o nosso querido Rousseau, que falava o seguinte: o homem nasce bom, o homem nasce puro, o homem é tão legal, a sociedade faz com que esse homem bom, essa figura tão maravilhosa, se transforme neste homem mau. Sim. Como é que nós vamos chegar num meio termo disso? É quando Bolsonaro? o lobo virar cão pastor. É difícil. Ele não vai ser ovelha. É uma conta que não fecha, meu amigo. Ele É não uma vai ser conta- cordeiro pra ficar na mão do lobo e também não vai ser lobo pra causar o pânico. Então, se eles forem cães pastores, tá resolvida a história. Meu querido Bolsonaro, eu queria agradecer sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. A semana que vem, espero que você volte. Perfeito. Na semana que vem teremos Jair Eu Bolsonaro. vou estar doente semana que vem. Pode? Não, Eu vou Amanda, estar fica aí. doente. Na Não, você semana gostou que vem- dele. Amei. Ó, atendendo aqui o pedido, hoje estão batendo todos os recordes Bateu. de audiência aqui Pior do que programa. sim. Você jura? Infelizmente. Muita gente está Ai, pedindo lá. Amanda. Tem uns caras aqui que ficam fazendo campanha pra você. Eles ficam mandando uns bolsomito. emoticon aqui, bolsomito, bolsomito. Emília, deixa eu só fazer uma correção. É que quando a Amanda tava falando do Ustra, eu falei que o Ustra combateu na Araguaia. Eu fiz uma confusão. Quem combateu na Araguaia e impediu que a gente tivesse mais Farcs no coração do Brasil foi o Coronel Lício. O Ustra, ele combateu o terrorismo aqui na cidade mesmo. Sim. E o Marighella? Mariguelas, Amamos. Lamarcas, Lamarca. Maria Petit, esse Turma- pessoal aí. Coronel Lício tem um tiro na boca, de tão pacifista que eram aí os guerrilheiros. Muito bem. Essa conversa vai continuar aqui na semana que vem. Você volta semana que vem? Com certeza, se eu tiver oportunidade, eu volto. Vamos aí. esperar o- Só por causa da Amanda. Vamos esperar Olha aí, o Amanda. Jair Bolsonaro aqui. Abre os seus A seus semana palavras que vem. de me atacar, para de me chamar de... pessoal, a Amanda é gente boa, Estão para falando de pra eu ser atacar ela, estuprada. Tá feio a internet, não precisa. E quando eles falam que eu Não que tenho que ser estão escrevendo estuprado? umas coisas feias, desnecessárias. Você merece ser estuprada por um mendigo. Desnecessário. São seus fãs, são seus Comigo tão fãs. fofo. Um beijo pros meus fãs e ó, para de encher o saco da Amanda, que ela é gente Obrigado, boa. obrigado. Ela O só mestre mandou. Ela só faz pose aqui só, ela vai sair Mestre comigo depois mandou. daqui. Nas Nossa. redes Cale sociais. sua boca. Nas redes sociais, o Twitter é Bolsonaro SP, o do Eduardo, Bolsonaro SP, e o Instagram, Bolsonaro SP. Muito Snapchat, Facebook também. obrigado aí você ter vindo. Valeu. Eduardo Bolsonaro aqui no Pânico na Jovem Pan. Ai, 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 ui, ui. Muito bem, queridos. Vamos embora? Ai, Emílio, você que decide. Muito bem. Meu querido anão gay, eu gostaria Oi. que você fizesse as considerações, você e o Senna, que representa uma parcela muito importante da população. Certo? Uma análise desse programa. Ai. Não sei o que falar. Você não sabe o que falar. Não sei. A gente fica 2 horas aqui fazendo um debate, um deputado eu federal. ouvindo, sei, tipo, que eu não tô muito Não desses tocou assuntos. você? Não, tipo, só dos presos mesmo, que eu tava querendo um pouco saber. Do quê? Dos presos, a pergunta que eu fiz pra ele, se preso deveria trabalhar dentro da cadeia, essas coisas. Você acha que preso. O cara já tá preso. É, O cara já tá preso. A pior coisa que você pode dar pra um cara é.
A pior coisa Qual? é tirar a liberdade dela. Ele tá preso e você quer que o preso trabalhe. Claro. É isso que você quer. Você quer um sofrimento eterno. pro preso. Exatamente. É Pra isso que eu você, quero. não. Pra mim, não. Pra você, só alegria. É só alegria. É. Wi-Fi grátis, não é? Tudo. Plano ilimitado, Isso. internet sem fronteiras, não é? Muita bebida, muito camarote muita VIP. bebida É não. isso. Não. É. Esse é que é o problema, Senna. E você, Senna? No meu caso é ver Você vai ter que tomar o O partido Senna da agora. família. O Senna gosta da Bolsonaro família. ou Jean Willis? Eu sou um cara de transparência. Lá vem, Senna. Só que eu sou um cara que eu gosto de ver todas as vertentes e depois escolher o meu... Você representa a família, Senna, você cara gosta. que gosto de separar os bons... O joio do trigo. De que tenha alma limpa, Amanda. Eu sou um cara da alma limpa. Do que, Senna? Da alma limpa, quer dizer, um O que, cara que é alma limpa? é um cara que consegue explorar a boa consciência. É isso que eu penso. Você é medroso, Senna. Não sou medroso, Nossa, nenhuma. Você é medroso, Senna. Não. Você é pior que gato preto com medo de feiticeiras. É fica em cima do muro. Muito bem, vamos embora? Vamos. Marina Manteiga, o que você achou do bolso? Eu gostei dele. É? É, eu gostei. Só porque ele é bonitão? Ele é bonitão, narigudo. Anda armado? Não. Alto. Não é por isso, não. Altão. Tipo dela. Macho alfa. Não, gente, meu macho tá na Bahia. Você é um macho, tá com aquela tatuagem Não. ridícula lá, pô. Ah, para, Emílio. Muito bem, queridos. Nós estamos indo embora agora. Eu vou anunciar que nós teremos a reprise do Pânico hoje. E no domingo nós temos algo espetacular. legal. Sensacional. Algo espetacular com Bola. O Bola está... Hoje é aniversário do Bola. É aniversário do Bola. Parabéns, Bola. O Bola, ele foi impossibilitado de vir ao programa ontem, que fizeram uma coisa com Bola que eu achei de extremo mau gosto. Oi, Lili. Mas vai ser engraçado pra quem vai assistir. Extremo mau gosto. É onde poderia chegar, passar dos limites. Superaram. Com Bola. Quer que eu conte? Não, é só... Queremos. Não. Pode Quer que eu contar. conte? Dá uma palhinha. Não, eu já sei. Eu tô mal. Ela tá mal. É o seguinte. O Bola, todo mundo sabe que o Bola Tadinho. perdeu a namorada, que ele tava antes, ele comprou um apartamento, decorou o apartamento, gastou Pensando milhões no nela. apartamento e ficou sozinho. A ver navios. Ficou a ver Antes navios. do Natal, coitado. Aí o que fizeram? O Bola a gente sabe que gosta de uma noitada, que gosta de uma balada. Uma vodka. É o cara que tá sempre nos camarotes e tal. Pedrinho. Aí o que eles falaram? Falaram, não, Bola, nós vamos oferecer pra você um sightseeing, entre os melhores lugares com mulheres em São Paulo, tal, um ônibus, alugar um ônibus, tal. Ônibus balada. Oh, meu Deus. Balada. Aí ele tá lá, né, Amandinha? Amandinha Eu estava estive lá. lá. Carlinhos, todo mundo, os amigos do Bola. E aí foram dando bebida pro Bola até dar o boa noite Cinderela. no Bola. Jesus! Bola pagou. Quando o Bola pagou, eles pegaram o Bola e colocaram ele num caixão. Sério? Num caixão, Tadinho. como se ele tivesse morto. E colocaram um padre, os caras chorando. E os amigos, o Nandinho, os amigos Os velhos do amigos Bola. dele da vida real. Os amigos da vida real, como se ele tivesse morto. E aí o Bola acordou Deu um nó na cabeça. acordou naquilo no seu próprio velório. Jesus! Isso abalou muito. Emílio. Isso deixou o Bola muito De abalado. que mente saiu isso? Isso saiu de uma mente muito doentia. Então, amanhã, não é amanhã, no domingo você vai ver essa homenagem ao nosso Uma querido grande Bola. homenagem, né? Coitado. Jesus amado. E ele não pôde vir hoje porque Parabéns, ele está... Foi pro Bola. psicólogo. Ele está em tratamento psiquiátrico por essa homenagem a ele. Vamos embora? Vamos. Domingo estamos lá na Band a partir das 9h15. Olha, tudo de bom. Beijos. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo, acabou. E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já!